chegarmos juntos aqui, a última aula desse curso. Tem sido um privilégio para mim, tem abençoado muito a minha vida. Fiquei felicíssimo de poder conhecê-los, né? Ainda que à distância, sabendo que em Cristo nós somos irmãos. E eu sempre gosto de dizer, né? Se a gente não se vê por aqui, a gente vai se ver na glória em algum momento. Talvez vocês vão se lembrar do Careca, talvez eu vou me lembrar de vocês também. Mas foi um prazer participar durante esse tempo aqui com vocês. A gente vai fazer uma oração para iniciarmos vários, para iniciarmos a nossa aula, tá joia? Ó Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esse momento que o Senhor prepara em nossas vidas. E nós ansiamos, Senhor, pela tua graça, ansiamos pela palavra do Senhor, que o teu Espírito possa iluminar a nossa mente nessa hora, ó Deus, calando a ansiedade do nosso coração, para que compreendamos as verdades reveladas pelo Senhor, para nós, Senhor. De maneira especial, nós que fomos criados homens, à imagem e semelhança do Senhor, com um mandato, Senhor, de liderarmos a criação para a glória do teu nome. Ajuda-nos, somos falhos, o pecado nos enfraqueceu demais, Senhor. Nós dependemos do teu Espírito Santo, na aplicação da tua palavra aos nossos corações. Ó Pai, que a imagem de Cristo, que o caráter do Senhor Jesus, na unção do teu Espírito Santo, seja aplicado cada dia mais aos nossos corações, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Deus. Fica conosco, orienta cada um dos teus filhos aqui presentes, fala na medida da necessidade de cada um, aquilo que o Senhor tem para eles. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é a aula 13 e o título dessa aula é Servos do Senhor. De certa maneira, o autor aqui, ele vai fechar o tema dele, né? Que o livro é Homens de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade segundo o padrão de Deus, revelado por Deus, que vocacionou cada um de nós para determinadas funções aqui na Terra, para que, exercendo esses papéis, nós nos deleitássemos, nós caminhássemos com relativa paz, sabendo que Deus estaria caminhando conosco, Deus estaria chancelando aquilo que estivéssemos fazendo em nome dele, porque estaríamos vivendo segundo a palavra revelada dele. E aí a gente viu a aplicação no casamento, na vida pessoal, na educação de filhos, lidando com o trabalho, com a cultura em geral. Falamos da amizade cristã, e agora chegamos nessa aula 13, onde ele vai falar, na verdade, que um homem de verdade, de maneira muito simples e muito sucinta, é um servo do Senhor, é um servo de Cristo. Então, olha só, todos nós, irmãos, nós ansiamos por muitas coisas, a gente quer que muitas coisas aconteçam nas nossas vidas. Todo mundo tem seus anseios. Pode ser a formatura de um filho, pode ser o casamento, pode ser ter um casamento, pode ser ter um filho, pode ser assumir algum cargo de liderança na igreja, pode ser assumir um emprego dos sonhos, ver alguém convertido a Cristo, sei lá, conseguir perder ou ganhar peso, enfim, todos nós temos anseios nessa vida. Mas presta atenção, nenhum deles deve ficar acima de conhecer pessoalmente, de ver com os próprios olhos o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Quando a gente olha para a Escritura, a gente vê que essa era a ambição maior de Paulo. Quando preso, ele abriu o coração aos filipenses, dizendo que o morrer para ele era lucro. Por quê? Porque se ele morresse, ele abriria os olhos na presença de Jesus, o que seria algo incomparavelmente melhor do que permanecer na carne, no sofrimento desse mundo. Ele fala isso lá em Filipenses 1, 23. Essa declaração de Paulo é digna de nota. Paulo aqui, veja, ele não estava pedindo a morte, não, mas ele estava confessando o seu anseio de partir e estar com Cristo para sempre, o que nenhum prazer nesse mundo seria igualável. Então, ao contrário de tudo que ansiamos nessa vida, a única coisa certa que não vai falhar é que aqueles que viveram nesse mundo, confiando em Jesus como seu Senhor e Salvador, servindo com tudo que são e com tudo que receberam, certamente o conhecerão na glória e viverão para sempre com ele.
Esse deve ser o maior anseio de um homem de verdade, de um servo de Cristo. Viver aqui, mas com os olhos no futuro, lá no seu encontro com Cristo. Irmãos, viver nessa perspectiva muda toda a nossa visão. Quer dizer, toda a forma como nós enxergamos e vivemos no mundo. Muitas pessoas vivem em função, por exemplo, de se aposentarem, para desfrutarem do descanso. E isso é justo, tem a sua aplicação. Mas é muito pouco. Porque, olha só, a aposentadoria pode não chegar, ela pode chegar, mas os seus recursos serem insuficientes para cobrir as despesas, e você pode chegar na aposentadoria sem saúde, depois de desperdiçar tanto tempo trabalhando para descansar. Olha que ironia. Então você gasta a tua vida, a tua saúde trabalhando para descansar, e quando chega a hora você não consegue descansar, porque você não tem saúde. Por isso, irmãos, nós devemos concentrar toda a nossa vida como homens de verdade, chamados por Deus em Cristo pela pregação do Evangelho, para crer nele como Salvador. Nós devemos viver aqui para servir a Cristo. Esse é o melhor investimento, porque esse não falhará. Eu digo para as pessoas assim: nós temos seguro de carro, seguro de casa, seguro da vida física, nós temos seguro de tantas coisas, seguro do celular hoje, mas nós temos seguro da alma. Como que é o seguro da alma de um ser humano? O seguro da alma de um ser humano é justamente ter aquele pendor do Espírito habitando nele. A garantia que a habitação do Espírito Santo em alguém dá, de que aquela pessoa pertence a Deus, porque a ela foi imputada por graça a justiça de Cristo. Ela foi perdoada de seus pecados. E agora, essa viva esperança de habitar o céu com Cristo é que move essa vida todos os dias. Esse é o seguro mais importante e fundamental que todo ser humano tinha que ter, que é buscar o seguro da sua alma. Jesus disse mais de uma vez: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Não adianta nada. Você pode ter seguro de tudo, você pode deixar todo mundo bem aqui depois que você morrer, mas se você morrer e for para o inferno, meu caro, não valeu nada. Então, eu gosto muito daquele texto lá de Eclesiastes 2, 24, 25. Ali a gente vê Salomão refletir sobre a vaidade do trabalho, do desfrute da vida nesse mundo, sem a perspectiva da eternidade. Veja, vai lá comigo em Eclesiastes, capítulo 2. Olha o que diz Salomão ali, o homem mais sábio que já pisou aqui. E eu gosto de sempre fazer menção, claro que Jesus é o mais sábio, mas Jesus não era só homem, era Deus também. Só homem foi Salomão, só com uma natureza, a natureza humana. Cristo tinha duas. Olha o que ele diz lá, Eclesiastes 2, 24 e 25. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Aí, ó, o Neto pôs. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Olha só, desfrutar dessas coisas vem da mão de Deus. Você tem que desfrutar disso, da vida, com esta consciência de que isso vem das mãos de Deus. Agora, olha o 25. Pois, separado deste, de Deus, que te deu o desfrute dessas coisas, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? O que Salomão está dizendo? Trabalhe, coma, beba, desfrute da vida, mas sabendo que tudo isso vem de Deus e deve ser vivido para a sua glória. Em outras palavras, devemos viver nesse mundo na perspectiva da eternidade. Do contrário, ele continua lá, tudo é vão, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. E viver nesse mundo, na perspectiva da eternidade, como um homem de verdade, é viver como servo de Cristo, obedecendo e conhecendo ao seu Senhor. Meus irmãos, nada se comparará ao momento em que, diante da presença de Jesus ressurreto na glória, nós pudermos ouvir da sua boca: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Quando Jesus ele acolhe este servo fiel que viveu no pouco aqui, talvez porque ele não foi considerado por esse mundo, ou porque ele não tenha sido bem-sucedido segundo os padrões desse mundo caído, isso, irmãos,
nos fortalece a permanecermos fiéis a Ele no pouco, que muitas vezes, muitos de nós recebemos de Deus na vida. Olha que interessante. O fiel da balança no dia do juízo, quem vai ser lobo, quem vai ser cordeiro, quem vai ser ovelha, quem vai ser bode, olha só, não será o quanto investimos em recursos a serviço de Jesus, o quanto nós investimos de recursos, mas se fomos fiéis no uso daquilo que recebemos de Deus para servi-lo. Eu vou repetir. O fiel da balança não vai ser o quanto de recursos você investiu no reino, mas se você foi fiel naquilo que você recebeu de Deus para servir a Cristo nesse mundo. Por isso, Paulo, ele vai nos dizer lá em 1 Coríntios 4:2, o texto que eu gosto, ele diz assim: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, aqueles que conhecem o evangelho, é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel, não cheio de dinheiro, não cheio de conhecimento, não cheio de bens, não cheio de status, mas fiel àquele mandato que Deus deu a ele. E o próprio Jesus, testificando a João pelo seu anjo, olha o que ele diz aos crentes lá da igreja de Esmirna, em Apocalipse 2:10. Olha o que ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha aí a fidelidade, mais uma vez, como fiel daqueles que vão herdar a salvação. Um homem de verdade é um servo de Cristo, que o serve com fidelidade com aquilo que recebeu em sua vida. Seja pouco, seja muito, na certeza de que Cristo está retornando em glória em algum momento para consumar todas as coisas e receber seus discípulos na glória. Portanto, meus queridos, ser cristão significa ser discípulo de Jesus Cristo, servindo-o neste mundo com fidelidade com aquilo que recebeu. Na verdade, os homens de verdade, aqui para esse curso, eles são os cristãos que são discípulos de Cristo em sua casa, em sua igreja, em seu trabalho, na sociedade em geral, servindo a Cristo onde quer que eles sejam colocados. Daí, Paulo, ele, ao exortar os servos, né, os seus empregados, a servirem aos seus senhores, os patrões, como a Jesus, eles deveriam servir aos seus patrões como se estivessem servindo a Jesus. Veja, quando ele faz isso, ele nos traz um princípio de que tudo que nós fizermos nessa vida deve ser feito como se tivéssemos feito a Cristo, na certeza de que haverá uma recompensa. Porque em 1 Coríntios 15:58, ele diz que nenhum trabalho para Cristo é vão. A gente lê isso aí, lá em Colossenses 3, 22, 24. Olha o que diz Colossenses 3, 22, 24. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, olha agora, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Olha o princípio da vida de um homem de verdade. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é quem estáis servindo. Todo homem de verdade, todo cristão, todo discípulo de Cristo não serve a homens, ele serve a Cristo. Quando ele está ali no uso dos seus dons e talentos que Deus o deu, ele tem que ter essa consciência. Ele está ali servindo a Cristo. Ele foi comissionado, ele foi enviado ali para servir a Cristo, para testemunhar do evangelho de Cristo. Naquela situação, seja liderando a esposa, na educação dos filhos, enfim. Isso é algo que a gente precisa ter em mente. Segundo assim, então, diz o autor, a certeza de seu retorno e de sua recompensa aos homens e às mulheres fiéis é o grande e colossal fato que deveria dominar nossa visão de futuro. Porque o Senhor voltará para recompensar aqueles que o serviram aqui, com tudo aquilo que foram agraciados por ele. Em algum momento ele voltará.
e ele dará o galardão àqueles que o serviram. Mas alguém poderia objetar o seguinte: Rogério, Jesus está no céu e eu estou aqui na terra. Como é que eu vou poder seguir ele aqui pessoalmente? Os apóstolos caminharam com ele durante o seu ministério terreno, mas eu não ando mais com ele aqui, Rogério. Olha, é um grande equívoco pensar assim. Vamos pensar um pouco sobre isso. Será que alguém pode ser discípulo pessoal de Cristo ainda hoje, com ele assunto ao céu? Veja, irmãos, o discipulado com Jesus, a vida com ele nesse mundo, conhecendo e vivendo aquilo que ele ensinou, depende da unção, da ação soberana do Espírito Santo sobre nós na aplicação da sua palavra. É interessante, porque os apóstolos, aqueles primeiros discípulos que caminharam com Cristo, eles não tinham o Espírito Santo plenamente e permanentemente neles, dentro deles, habitando neles. Por quê? Porque Jesus, na plenitude do Espírito, caminhava com eles. Daí, pouco tempo antes da sua morte, Jesus vai consolar aqueles primeiros discípulos, dizendo o seguinte: olha que interessante. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, e aqui a palavra é pneuma, que é Espírito Santo, ele não virá para vós outros. Olha que interessante. Naquele tempo, Jesus era o Espírito Santo caminhando com eles, e ele precisava ir para que no Pentecostes o Espírito fosse derramado para habitar eles. A gente perde esse detalhe do texto muitas vezes. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Está em João 16, 7. Irmãos, no Pentecostes, Jesus derramou o Espírito sobre eles. Hoje a gente sabe, a gente olha a história para trás hoje, mas eles estavam aguardando o Pentecostes. E foi ali, naquele momento, que eles passaram a ter o Espírito habitando neles, que eles passaram a ser discipulados pelo Espírito Santo o tempo todo, quando a palavra era aplicada aos seus corações. Eles eram fortalecidos na vida de oração, na comunhão com o povo de Deus, participando do sacramento do batismo e da ceia, como eu e você somos hoje. Veja, o Espírito Santo aplica a palavra revelada de Deus na minha vida e a sua. É o Senhor Jesus ali testificando com o nosso espírito, pelo espírito dele que está em nós, de que nós somos guiados por ele, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus. Romanos 8,14. Porque nós somos adotados em Cristo para sermos filhos de Deus. Efésios 1,5. E isso, irmãos, nos coloca no mesmo patamar daqueles primeiros discípulos de Cristo que serviram a Cristo com fidelidade em seus dias, mesmo debaixo de muita perseguição. E hoje entraram para a glória e descansam ao lado do seu Senhor lá eternamente. O nosso discipulado com Cristo hoje, irmãos, é tão pessoal quanto foi dos primeiros discípulos. O Espírito Santo, que habitava em Cristo e que conduzia os discípulos em seus dias, é o mesmo Espírito que habita cada um de nós hoje, na condução de nossas vidas pela palavra de Cristo, do mesmo Cristo. Veja aí o paralelo e a pessoalidade da nossa vida com Cristo hoje, o que nos torna tão discípulos dele quanto aqueles lá do passado. Irmãos, um pecador só pode viver livremente nesse mundo se ele for perdoado, libertado da escravidão do pecado. Olha que interessante. Quer dizer, o conceito de liberdade não é físico. O conceito de liberdade de uma pessoa é espiritual, segundo as Escrituras. Nunca se esqueça disso. Assim como filiação de Deus não é um conceito biológico, ou seja, um filho é filho de Deus porque o pai era crente fiel. Não. O conceito de filiação divina, segundo João 1,12, é espiritual. Precisa crer em Jesus como Senhor e Salvador para ser filho de Deus, segundo a Bíblia. Da mesma forma, você precisa ser liberto da escravidão do pecado para ser verdadeiramente livre nesse mundo. Então, uma pessoa, segundo a Bíblia, só é liberta da escravidão do pecado quando ela conhece Cristo. Quando ela serve a Cristo com a sua vida, daí ele dizer, e conhecereis a verdade, que pouco tempo antes ele disse, sou eu, e a verdade vos libertará. João 8,32. A verdade é Cristo.
E a libertação que ele traz é a da condenação da lei por nossos pecados. De modo, irmãos, alguém só pode ser livre da sua antiga natureza caída em Adão, pecaminosa, dos seus mandos e desmandos, se tiver a sua culpa lavada pelo sangue de Jesus. Percebam aí que, pela ação do Espírito Santo em nós, servos de Cristo, homens de verdade, segundo a vontade de Deus, nós somos discípulos pessoais de Jesus, da mesma forma como foram aqueles primeiros discípulos. Nós somos livres como eles. E olha, ainda em uma dimensão maior, porque nós temos a palavra revelada de Cristo a nós nas Escrituras, já na sua plenitude, com o cano formado, 66 livros reconhecidos pela igreja. E eles não tinham ainda essa palavra. E, ademais, hoje nós temos a habitação do Espírito Santo, que ilumina a nossa mente, que aquece o nosso coração, para que a compreendamos e a vivamos para a glória de Deus em nossas vidas, naquela busca de santificação diária, da mortificação do pecado, para que, obedecendo a Cristo e a sua palavra, Deus, pela ação do Espírito, na aplicação da palavra a nós, forme a imagem e o caráter de Cristo em nós. Quanto mais caminhamos em humildade de espírito, na dependência da palavra do Senhor, do Espírito Santo, com vida de oração, na comunhão do povo de Deus. Irmãos, é um privilégio glorioso poder ser servo de Cristo nesse mundo. É um privilégio, não é concedido a todas as pessoas. E isso aí exige de nós, aqui entra um tema, humildade. A humildade que teve, por exemplo, João Batista, quando viu Jesus em seus dias. E o autor vai discorrer um pouco sobre isso agora. E é bem interessante. Veja, a gente sabe que João Batista, ele foi o último profeta do Antigo Testamento. E segundo Malaquias 3, versículo 1, ele veio para preparar o caminho do Senhor. Ele veio como um mensageiro. E o que aconteceu? As pessoas, vendo João, elas começaram a perguntar se ele não era o Cristo. E ele poderia ali se enaltecer naquele momento, assumir uma posição de prestígio social, mas a sua resposta às multidões é de uma humildade que eu não sei você, mas eu fico constrangido. Ele diz assim, lá em Lucas 3,16, disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Naqueles dias, quando o Senhor chegava em casa com os pés sujos, seus escravos, eles vinham tirar-lhe a sandália. Quer dizer, era uma atividade desconsiderada, baixa. E João Batista, quando olha para a grandeza de servir a Jesus, olha só, ele diz que mesmo um serviço tão baixo como esse, que um escravo fazia, não estava à sua altura. Por quê? Diante da glória e da majestade do Rei dos Reis, do Senhor Jesus. Irmãos, isso demonstra uma humildade que nos envergonha, nos escorraça, porque tantas vezes nos colocamos acima de Jesus, resistimos à vontade dele, não ligamos para as pessoas ao nosso redor. E João Batista olhava para Jesus e sequer tinha coragem de desatar a sandália do pé dele, algo que era uma atividade das mais baixas que um escravo fazia para o seu senhor. Diante do tamanho do poder e da glória de Jesus, ele diz para as multidões, vocês estão enganados, vai vir alguém aí que eu não sou digno nem de tirar a sandália do pé dele. E as pessoas em seus dias entenderam o que ele estava dizendo. Se quisermos, irmãos, fazer a diferença em nossas vidas, aqui, hoje, como homens de verdade, servindo Jesus, devemos adotar a mesma atitude de João Batista, ter humildade. Vamos entender um pouco melhor esse contexto de João Batista. Lá em João 3, de 22 a 30, nós vemos ali o ministério de João Batista se esvaindo, em razão justamente do aparecimento de Jesus. Ele já estava pregando arrependimento no deserto há muito tempo, e de repente Jesus aparece. E o que aconteceu? Muitos discípulos de João Batista, já não andavam mais com ele, porque passaram a seguir Jesus. E o que aconteceu com alguns que ainda caminhavam com João? Eles se ressentiram e foram falar com João. Ô João, você não se incomoda não? Esse Jesus aí está angariando sucesso. O ministério dele está crescendo demais.
E João Batista, com a sua resposta, ele demonstra piedade e a humildade de alguém que entendia bem qual era o seu lugar, qual era o seu papel no reino de Deus e quem ele estava servindo com a sua vida em ministério. Lá em João 3, 27 e de 29 a 30, nós lemos assim. João Batista está dizendo, João 3, 27 e de 29 a 30. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Primeira coisa que ele fala. Segundo lugar, o que tem a noiva, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Segunda coisa que ele fala. E a terceira coisa, ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Aqui, irmãos, nós temos o modelo de serviço de João Batista a Cristo, que serve, na verdade, de padrão para todo homem cristão como servo de Cristo. Esse modelo aqui, ele inclui três coisas, com base neste texto que eu li, João 3, versículo 27, 29 e 30. Ele vai trazer para a gente, em primeiro lugar, um princípio-chave sobre o serviço a Cristo. Depois, uma atitude alegre nesse serviço. E, por fim, uma resolução humilde. Então, vamos ver aqui, olhando para o versículo 27, esse primeiro princípio, não é? Esse princípio-chave da vocação de Deus para mim e para você como servo, como um dom, como uma dádiva, como um presente que Deus nos deu. Isso não nasceu em nós. Ninguém nasce cristão. Deus precisa transformar, regenerar, purificar, limpar as mãos e o coração de nós pecadores. É preciso um novo nascimento espiritual para que a gente se torne servos de Cristo. Então, primeiro ele vai dizer, João Batista entendeu isso. Olha o que ele diz no versículo 27 de João 3. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Olha como é claro. Jesus explicou isso, né? Eu lembrei. Lá a Pilatos, quando ele disse a Pilatos, Pilatos estava lá, se achando o supra-sumo diante de Jesus. Jesus, você não sabe que eu tenho poder para te condenar, para te libertar? Olha o que Jesus diz a ele. Está lá em João 19, 11. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Se de cima não viesse sobre ti, rapaz. Paulo traz esse mesmo princípio, lá em 1 Coríntios 7, 24. Ele vai dizer assim, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado, naquilo que foi vocacionado para fazer nesse mundo. O princípio, irmãos, é que os homens devem contentar-se, olha que importante, com o lugar e a provisão que o Deus soberano lhes confere, procurando apenas ser fiéis no chamado particular que Deus lhes deu. Parece simples para falar, mas como é difícil a gente implementar isso. Estar contente no lugar e com aquilo que Deus nos deu, servindo a Cristo, sem nutrir ambição egoísta. Uma ambição santa de querer crescer na vida para servir a Cristo é boa, mas uma ambição egoísta de conquistar status, dinheiro, prestígio, autoridade como um fim em si mesma, aí não. Essa ambição egoísta é pecaminosa. Então, eu não sei, irmão, o que Deus te deu na vida. Eu não sei. Mas olha, esteja certo de que Ele vai usar a tua vida no serviço de Cristo com o que você tem, com o que você é. Entendeu isso? É assim que Ele vai te usar. Irmão, saber disso, por exemplo, nos liberta da inveja, das intrigas, da cobiça com relação ao que outras pessoas possuem e nós não possuímos. Tiago, ele nos diz, lá na sua carta, que toda boa dádiva e todo dom perfeito, e veja, não importa se na vida do cristão ou do incrédulo, porque, por exemplo, como a autoridade na vida de Pilatos, Pilatos era um incrédulo. Mas veja, Deus lhe deu autoridade ali naquele momento para cumprir um propósito eterno, para que ele entregasse Cristo à crucificação. Por quê? Porque não importa se essa boa dádiva, se esse dom perfeito está na mão do crente ou do incrédulo, é a doutrina da graça comum.
toda verdade é verdade, não importa na boca de quem esteja. Se é verdade, veio de Deus, porque o diabo é o pai da mentira. Então, isso vem lá do alto, é descendo do Pai das Luzes. Está lá em Tiago 1,17. Tudo que você é e possui, seja muito ou pouco, veio de Deus para a tua vida e é usado com fidelidade no serviço a Cristo. Se for usado nessa fidelidade, não importa se muito ou pouco, nada ficará sem recompensa, sem o galardão no dia do juízo, como afirmou Jesus, lá em Apocalipse 22:12. Olha o que ele disse. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Essas obras aqui são os serviços dos crentes, dos homens de verdade, dos discípulos de Cristo, dentro daquilo que Deus lhes deu neste mundo, inclusive a fé, o compromisso deles com Cristo, o passar pela aflição confiando em Cristo naquele momento. Irmãos, Deus pode fazer muito por meio dos dons que Ele te deu. Ele pode fazer muito. Não se sinta diminuído em tua vida. Porque de repente você é alguém simples diante dos padrões desse mundo. Preste atenção. Você é tão amado e servo de Cristo quanto alguém aplaudido pelo mundo que serve ao Senhor também na igreja e que foi agraciado com muitas coisas. Olha só, lá na minha igreja, nós temos algumas famílias lá muito ricas e que a gente sabe que elas investem muito na obra missionária do Senhor. Elas constroem igrejas sozinhas. Elas sustentam famílias de missionários. Elas contribuem com grandes somas para completar o orçamento da igreja em determinado mês, para suprir as despesas. E essas pessoas, eu percebo, volta e meia, elas estão sendo sempre lembradas no púlpito. Sempre alguém está destacando a figura delas. Mas, de outro lado, nós temos duas irmãzinhas lá que cuidam da manutenção da igreja, lavando o banheiro, limpando o chão, varrendo a calçada e quase nunca são lembradas. E eu pergunto a você, quem serve mais a Cristo? Preste atenção nessa resposta. Sabe quem serve mais a Cristo? Talvez imediatamente você pensou assim, é na pobrezinha. Não, essa não é a resposta. Quem serve mais a Cristo é quem é mais fiel naquilo que recebeu. Para os padrões do mundo, aqueles que mais receberam servem mais e melhor, mas Deus não olha a aparência do homem, ele olha o coração. Foi assim quando foi eleito Davi. Davi era o último filho de Jessé. Os outros que vieram antes eram mais bonitos, mais fortes, mais habilitados na guerra. Mas lá em 1 Samuel 16:7, Deus diz, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Esse homem vai ser fiel, ele vai ser um servo fiel, com todas as suas imperfeições. Davi vai buscar me servir com fidelidade. Esse aí é o meu servo. Então, meu querido, você, com os dons que recebeu, não importa quais sejam, se você os desempenhá-los com fidelidade e zelo para a glória de Deus, você será tão servo de Jesus, será tão homem de verdade aos olhos de Deus, quanto qualquer dos primeiros discípulos que serviram a Jesus. Isso é incrível. Olha só que coisa maravilhosa isso. Precisamos parar, irmãos, de buscar glória para nós mesmos. É por isso que nos preocupamos com o sucesso pessoal de pessoas ao nosso redor. Se elas brilham mais do que nós, então isso fere o nosso ego, a nossa autoestima, a nossa reputação. Estamos muito preocupados conosco, com o nosso desempenho. Deixamos de olhar para Cristo. E a comparação é inimiga da humildade. A comparação é inimiga da humildade. João Batista não se ressentiu com o sucesso do ministério de Jesus. Ele sabia o seu lugar, ele sabia o seu papel, segundo aquilo que recebera de Deus. Ele era apenas o mensageiro de Cristo. Ele veio para conduzir pessoas a Cristo. Quando ele chegasse, e esse também, irmãos, é nosso papel na história, como homens de verdade, que foram chamados por Deus para cultivar e guardar o jardim desse mundo, ao disciplinar pessoas, conduzindo-as a Cristo,
no uso fiel dos dons e talentos que recebemos dele. Paulo, em Efésios 4, diz: quando Cristo subiu ao céu, ele derramou dons e talentos sobre a sua igreja, para que a gente o servisse aqui. Quando entendemos isso, meus irmãos, a inveja, a cobiça, essa ambição egoísta perde espaço na nossa vida. Porque se tudo que temos veio de Deus e deve ser usado com fidelidade a serviço do reino de Deus, então o serviço que eu não consigo prestar a Jesus, esse serviço, porque me falta talentos, me falta coisas, me falta dinheiro, é porque esse serviço não me foi permitido prestar por Deus, já que foi Ele quem preparou todas as boas obras nas quais eu deveria andar. Paulo fala isso lá em Efésios 2:10. Eu vou ler o texto. Efésios 2:10. É outro detalhe que a gente lê correndo e perde. Olha o que Paulo fala em Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, de Deus, imagem e semelhança dele, criados em Cristo Jesus, redimidos agora por Cristo. Para quê? Para boas obras. Ok, olha o que ele vai dizer agora. As quais, o que é as quais aqui, o pronome? As boas obras. As quais Deus de antemão, lá na eternidade, preparou o quê? As boas obras, para que andássemos nelas. Nelas é o quê? Nestas boas obras que Deus preparou. Então, meu irmão, tudo aquilo que um crente faz já foi preparado por Deus para ele fazer. Deus preparou de antemão essas obras para que eu e você caminhássemos nelas. Portanto, não queira fazer aquilo que Deus não permitiu que você fizesse. Não se oprima por isso. Talvez você caminhe dentro da igreja oprimido ali. Ai, mas eu queria fazer mais, porque fulano faz, fulano faz. Você lá sabe. Deus capacitou ele para fazer isso e não capacitou você. E assim vai. O que a gente tem que ser é contente naquilo que estamos fazendo. Agora, veja, isso, por outro lado, não é um salvo-conduto para você ser negligente no teu crescimento da palavra de Deus e no teu crescimento do serviço a Deus. Faça tudo aquilo que estiver à tua mão dentro da igreja, na tua família, no teu trabalho, no relacionamento com a cultura, tudo aquilo que você tem aprendido estudando a palavra de Deus, o Espírito vai aplicar para que você use naquele. O Espírito vai conduzir você a caminhar nessas boas obras que Deus preparou. Isso aí Deus vai testificar de maneira muito particular com cada um, dentro do que você faz, dentro do serviço que você desenvolve para Cristo nesse mundo. Meu caro, você quer ser um servo discípulo de Jesus nesse mundo? Você quer ser conhecido como um homem de verdade aos olhos de Deus? O que esse curso nos ensinou aqui? Seja fiel a Cristo com o que você tem e no lugar onde você foi colocado por Deus. Tenha certeza, você vai estar cumprindo o chamado para a tua vida, lá de Gênesis 2:15, no cultivo e na guarda do mundo onde você vive. Mas olha, em segundo lugar aqui, olhando agora para o versículo 29 de João 3, a fidelidade, essa fidelidade no serviço a Cristo nesse mundo, está muito conectada ao quanto nos alegramos enquanto desempenhamos esse serviço. Veja o que disse João Batista em João 3:29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Olha só, preste atenção no que João Batista está dizendo quando ele viu Jesus chegando e se alegrou, ele não se ressentiu. João, ele não era o noivo, ele diz que ele era o amigo do noivo. E a gente precisa entender um pouco do contexto ali de um casamento. Irmãos, naquele tempo, o amigo do noivo era alguém de muita confiança. Era aquele cara que cuidava de todos os preparativos para o casamento. Hoje seria mais ou menos aquele profissional chamado cerimonialista. Esse amigo do noivo, inclusive, olha só, preparava tudo até para a noite de núpcia do casal, onde o casamento seria consumado com a relação sexual. E olha, o autor, ele traz. Está dando umas travadas? Vocês estão me ouvindo?
Pode ser o equipamento. Deu uma rampa, tá bom. Irmão, ó, o autor aqui do livro, ele traz aqui uma citação bem interessante desse personagem do amigo do noivo aqui. Olha que interessante. Ele diz assim, ó, ele agiu como a ligação, o que o amigo do noivo faz? Ele agiu como a ligação entre a noiva e o noivo. Ele organizou o casamento. Ele distribuiu os convites. Ele comandou a festa de casamento. Ele uniu a noiva e o noivo. Era seu dever vigiar a câmara nupcial e não deixar nenhum falso amante entrar. Quando ouviu a voz do noivo, João Batista, né? Quando ele ouviu a voz do noivo, Jesus, quando João Batista ouviu a voz do noivo chegando, Jesus, deixou-o entrar e se foi alegre, pois sua tarefa estava cumprida e os amantes estavam juntos. O objetivo, irmão, desse amigo do noivo não era ser o centro das atenções, mas servir o noivo e a noiva, conduzindo-os a se encontrarem e a desfrutarem do amor entre si. E entenda, irmão, que noivo e noivo aqui é uma figura para Jesus e a sua igreja. O encontro entre Jesus, o Messias prometido, e a sua igreja, os seus discípulos. É isso que o amigo do noivo fez. João Batista ali veio preparar o caminho para que Jesus, o Messias, o noivo, viesse e se encontrasse com a sua igreja. Os seus discípulos que agora viriam a crer nele, pela palavra que ele iria pregar. E daí João Batista sai de cena. A alegria ali, o prazer desse amigo era servir, então, a estes amantes, conectando-os, demonstrando amor ali, na fidelidade a eles, se regozijando ao verem unidos a noiva e o noivo em casamento. Por isso, quando João Batista viu que seu ministério estava desvanecendo, estava terminando com a chegada de Jesus, ele não se ressentiu com isso, porque ele sabia que ele não era o noivo, ele era o amigo do noivo, e o seu papel era justamente preparar o caminho para que o noivo Jesus encontrasse a sua esposa a partir de agora, a sua igreja, os seus discípulos. Então, cumprido esse papel, ele se retirou de cena e agora ele passou a ser mais um dos convidados, como eu e você, somente mais um discípulo de Jesus. Ele viu cumprir a sua tarefa. Foi a tarefa mais importante da sua vida, prometida lá em Malaquias 3, versículo 1. E aí, claro, a sua alegria já estava plena. Daí ele dizer, pois essa alegria de ver o noivo chegando para se encontrar com a noiva já se cumpriu em mim. João 3, 29. Eu já vi isso acontecendo. Chegou o Messias, chegou aquele do qual eu não sou digno de desamarrar a sandália. Agora eu posso sair. O noivo já chegou para se encontrar com a sua noiva. E aqui, citando um teólogo chamado James Montgomery Bowling, o autor diz que a verdadeira alegria não está em ver o seu sucesso material, o desfrute dos prazeres terrenos desse mundo, mas, abre aspas, em poder dizer a Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor, use-me, fecha aspas. E então descobrir que, por sua graça, ele é capaz de usar você, na tua simplicidade, com o que ele te deu, para trazer outras pessoas em um relacionamento salvífico com ele, com o noivo, com Jesus. Irmão, qual é a maior recompensa que você pode ter nesse mundo por servir a Jesus? Qual a maior recompensa? Pensa grande. Sabe qual é? É simplesmente a alegria de servir Jesus. A fé não é de todos. A salvação não é de todos. A porta que conduz à salvação é, estreitinha. E a da perdição é enorme. A maior alegria, a maior recompensa que você pode ter por ser servo de Cristo nesse mundo é simplesmente a alegria de servir Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que criou todas as coisas e sustenta o universo pelo poder da sua palavra, como lemos em Hebreus capítulo 1, de 1 a 3. Veja, viver nessa perspectiva, novamente, nos blinda contra as frustrações dessa vida, contra os aparentes fracassos na obra da evangelização. Não levo ninguém a Cristo. Quanto aos nossos fracassos pessoais, a luta na mortificação pessoal do pecado de cada um, quanto ao julgamento de pessoas, quanto ao nosso pequeno sucesso no ministério, muitas vezes. Por quê? Porque o que importa é nossa fidelidade
dentro do que recebemos, no serviço a Jesus. E isso, irmãos, deveria nos alegrar acima de qualquer aprovação do mundo sobre quem somos, sobre aquilo que fazemos, sobre o resultado da nossa vida, do nosso ministério. Verdadeira alegria é a fidelidade em servir Jesus nesse mundo. Se você está sendo fiel em servir a Cristo dentro do que Ele te concedeu, você está atuando como um homem de verdade. Você está cumprindo Gênesis 2,15. E você jamais perderá o seu galardão por esse serviço. Você não é o noivo, meu querido. Eu não sou o noivo, para termos a atenção voltada para nós. Nós, como homens de verdade, somos amigos do noivo. Somos servos do noivo na condução da sua igreja eleita para que ela descanse em seus braços. E daí o terceiro elemento do serviço fiel a Cristo está ligado, claro, à humildade do servo. Olha o que João Batista diz lá em João 3,30. Essa declaração também é desconcertante para nós pecadores. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quando João Batista viu Jesus, ele compreendeu que o seu ministério teria que dar lugar ao de Jesus. Como eu disse, ele saiu imediatamente de cena para Jesus assumir o posto. Irmãos, que grande desafio para nós pecadores, com uma fé tão pequena e um ego tão grande. Eu não preciso nem conhecer a fundo, fiquei pensando nisso, né? Mas eu não preciso nem conhecer a fundo muitos ministérios e seus líderes para saber que eles fracassaram em algum momento, em razão justamente da falta de humildade, em pelo menos dividir a liderança com pessoas mais capacitadas que surgiram para colaborar na obra. Mas o que aconteceu com elas? Elas foram resistidas pela liderança estabelecida, pelo medo de ter o seu ministério ofuscado. Ó, quem é esse que chegou? Ele sabe muito, ele tem ideias muito piedosas. Deixa ele de lado aqui, vamos continuar o nosso trabalho. João Batista não temeu sair de cena quando Jesus chegou. Em nossas vidas, irmãos, como homens de verdade, discípulos e servos de Jesus, isso é muito importante. Quem deve brilhar é Jesus e não nós, em nenhum aspecto. Preste atenção no que eu vou dizer para você. O dia que pessoas estiverem se ligando a você e não a Jesus, porque você sabe muito, porque você é legal, porque você é bonito, porque você... enfim, você está fazendo discípulos teus e não de Cristo. Você está fazendo discípulos teus e não de Cristo. E ó, esse é o início de toda seita religiosa. Uma seita não faz discípulos de Jesus, mas da sua liderança humana, de suas doutrinas heréticas, dos seus ensinamentos. Para uma seita, irmãos, Jesus é só o pano de fundo sobre o qual o orgulho humano floresce dentro da seita religiosa. Jesus é só o pano de fundo sobre o qual a seita e a doutrina dela é erigida para que homens, a liderança, o orgulho humano seja exaltado. Se Jesus deve brilhar em nossas vidas, então devemos entender que nós não temos brilho inerente em nós, mas nós refletimos o brilho de Jesus para alcançar coração humilde diante dos homens e de Deus, conduzindo pecadores a Cristo. Nós devemos, irmãos, olhar para Jesus, estudar a sua palavra. Como é que você olha para Jesus hoje? Estudando e conhecendo a palavra dele. Não é ter uma revelação na cabeça na hora. Orar a ele, ter comunhão com o povo dele. Para quê? Para que o Espírito Santo que mora em você forme em você o caráter dele, cada dia mais, mortificando o teu pecado e fazendo com que você produza o fruto de santidade em uma vida que agora vai demonstrar obediência a Cristo, temor a Cristo, confiança somente em Cristo. Veja, quanta humildade você precisa ter para caminhar dessa forma, negando-se a si mesmo, para confiar em Cristo e na palavra dele. O autor aqui, novamente, ele cita um texto do Tozer. Ele diz algo aqui, vale a pena ler. Eu transcrevi aqui para ler para vocês. Olha o que ele vai dizer se não faz sentido isso que eu falei. A verdadeira humildade
é algo saudável. O homem humilde aceita a verdade sobre si mesmo. Ele acredita que, em sua natureza caída, não habita nada de bom. Romanos capítulo 7, Paulo disse isso. Ele reconhece que, longe de Deus, ele não é nada, não tem nada, não sabe nada e não pode fazer nada. Irmãos, só o calvinismo defende isso. Para o arminianismo, o homem tem autonomia diante de Deus. Ainda que pequena, ele ainda pode fazer alguma coisa. Ele não está morto, ele só está doente. E um doente pode fazer algo. O calvinismo não. Quando ele olha para a Escritura, ele diz: depravação total do homem. Mente, emoções, conduta. O homem sem Cristo está totalmente depravado diante de Deus. Só a doutrina reformada defende isso. Por isso que eu creio que só a teologia reformada é aquela que mais se aproxima daquilo que Deus revelou para o homem. Aqui a gente não doura a pílula, meu irmão. Aqui não tem autonomia para o homem. O homem sem Cristo está morto em seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2. Ele não pode fazer nada diante de Deus. Esse autor concluiu isso. Veja quanta humildade há para se reconhecer isso. E ele prossegue aqui. Mas esse conhecimento de que ele não é nada não o desencoraja, pois ele também sabe que em Cristo ele é alguém. Ó, unido a Cristo. Ele sabe que é mais querido para Deus do que a menina de seus olhos e que pode fazer todas as coisas em Cristo que o fortalece. Ou seja, ele pode fazer tudo o que está dentro da vontade de Deus para ele. Tudo que está dentro da vontade de Deus. O que está fora dela, você não vai conseguir fazer. Quando essa crença se torna tão parte do homem que atua como uma espécie de reflexo inconsciente, ou seja, ele começa a viver a vida segundo o padrão da palavra de Deus. O Espírito vai moldando ele vai vivendo assim. A ênfase de sua vida muda de si mesmo para Cristo, onde deveria estar desde o início. E assim, ele é liberto para servir a sua geração pela vontade de Deus, sem os 1000 obstáculos que ele tinha antes. Fecha aspas aqui. É por isso que os maiores servos de Deus, irmãos, quando a gente olha para a história, sempre foram pessoas humildes. Como, por exemplo, Moisés, que lá em Números 12, 3, é chamado de homem muito manso. Ou então Davi, que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, que agrada a Deus. 1 Samuel 13, 14. O próprio João Batista, a gente viu aqui em João 3,30, que quando viu o Senhor, afirmou que ele não era digno de tirar a sandália do pé dele. E, claro, o modelo, o ápice de todos, que é o servo humilde, lá de Isaías 53. O servo sofredor, o Messias, Jesus Cristo, que mostrou em sua vida que era homem manso e humilde de coração. Mateus 11, 28, 29. Quem é o servo do Senhor? Quem é o servo do Senhor nesse mundo? Quem é o homem de verdade nesse mundo? Finalizando o livro aqui, sabe para quem o autor olha para responder a essa pergunta? Eu achei legal isso aqui. Ele olha para Maria, ele olha para a mãe de Jesus, e ele destaca aquele momento na vida dela, onde o anjo ali, Gabriel, anuncia a ela a mensagem de que do seu ventre nasceria o Salvador do mundo. Agora, pensa comigo, irmãos. Aquela era uma cultura onde a moral era altíssima. Veja, uma mulher grávida antes do casamento e ainda sustentando a mensagem de que a gravidez dela era sobrenatural, era pela ação do Espírito Santo. E mais, que ela trazia no seu ventre o Messias tão esperado pela nação. Tudo isso, naquele contexto, a colocaria numa situação bastante desconfortável naquela situação. Agora, olha só, ela poderia ter reclamado, chorado, fugido, apressado o casamento com José e já dizer para ele que ela ficou grávida logo na noite de núpcia para cobertar os fatos. Muita gente faz isso, né? Mas não, ela não fez nada disso. Em vez disso aí, de negar aquilo que Deus tinha dado para ela, em vez de negar o serviço a Cristo, que deveria prestar na situação em que ela estava, prometida a casamento ali, o que ela faz? Ela curva a cabeça
e declara a Deus: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Lucas 3:38. E aqui nas palavras do autor, ele diz assim, ó, abre aspas, se uma adolescente crente, habitada pelo Espírito Santo, pôde responder ao chamado de Deus para a fidelidade dessa maneira, também nós, homens cristãos, e eu acrescento aqui, homens de verdade, podemos. Deus nos chama a carregar sua imagem no mundo, tanto no tipo de homem que somos, como no trabalho que fazemos em seu nome. Certamente, a gente pode responder: aqui está o servo do Senhor, aquele que se curva diante daquilo que Deus te deu para fazer e diz: Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Meus queridos, fecha aspas aqui. Meus queridos, desde o início desse livro aqui, nós vimos que Deus nos chama como homens cristãos para servi-lo com fidelidade no lugar onde ele nos colocou. Então, seja sendo solteiro, casado, na educação dos filhos, branco, negro, na vida da igreja, com trabalho, sem trabalho, interagindo com a cultura de modo amplo, nós somos chamados para cultivar e guardar o mundo, sendo líderes consagrados a Cristo, para marcar o mundo com a imagem de Cristo, em nós formada pelo Espírito Santo, à medida que desfrutamos do conhecimento da sua palavra, empreendemos vida de oração e mantemos comunhão em amor uns com os outros, dentro do corpo, dentro da comunidade dos santos, a Igreja de Cristo. Para viver assim, meus queridos, nós precisamos muito clamar em oração pela misericórdia de Deus, ao nos conceder a sua graça e fidelidade no chamado que ele tem para cada um de nós, como homens criados à sua imagem e semelhança, para liderarmos um mundo tão corrompido que nos cerca. Na verdade, a partir da própria corrupção, da presença do pecado ainda em nosso coração. Que no final desse curso, meu irmão, tão simples, tão singelo, mas profundo, porque baseado na palavra de Deus, você possa de fato ter entendido o teu papel no mundo como um homem criado por Deus à sua imagem, para ser líder diante da criação e como cristão, resgatado em Cristo, na verdade, marcar a vida de todos aqueles que Deus te deu e que gravitam ao teu redor. Marcar como? Com o evangelho da salvação, ao conduzi-los, ao liderá-los até Cristo, como o amigo do noivo. Tudo que você precisa, irmão, para funcionar como um homem de verdade, um servo de Cristo, na tua geração, é usar do que Deus já te deu, não importa a simplicidade que possua, para o serviço no reino. E Deus dará o crescimento daquilo que você plantou, se assim for da vontade dele. Minha oração é que no final dos teus dias, meu querido, tanto eu quanto você, que nós possamos comparecer diante do Senhor da glória e que nós possamos, de fato, ouvir da boca dele: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. Então, esse aqui é o final dessa aula. Eu espero que os irmãos tenham apreendido algo, que o Espírito Santo possa, de fato, aplicar isso de alguma forma ao coração de todos vocês que participaram deste curso, de vocês também que online verão de alguma forma estas aulas, que Deus possa, de fato, dar aquela plena convicção de que servindo a Cristo em fidelidade nesse mundo, com aquilo que você é e com aquilo que você tem, você está sendo um homem de verdade. Você está cumprindo aquele mandato de Gênesis 2:15, de cultivar e guardar o jardim para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Você quer encerrar, Thor? Só mais uma vez avisando o irmão. Depois os avisos eu faço depois da oração, tá? Ô, Neto, agradece para nós então, por favor.